começamos ontem, certo? E ela vai até sensibilidade, que é o que faltou aula passada, já estava largado, não deu para terminar. Sensibilidad, vamos a explorar, lembre que se comienza explorando nível de consciência qualitativa, a partir dela vou saber se eu vou fazer orientação ou não, faço escala de Glasgow, depois hago equilíbrio, coordenação, motilidade, dentro da motilidade lembra que está a forma voluntária e involuntária, e dentro da involuntária entram os reflexos, e depois disso entramos em sensibilidade. Hoje eu trouxe alguns brinquedinhos, não sei se vocês conhecem, mas eu trouxe para que vocês conheçam. Vários eu tenho. Diapasões para que podamos utilizar, vamos ver hoje, vamos usar na sensibilidade. Não é para se matar então, mas sempre a gente explora pelo menos. Trouxe alguns, acho que tem 5. E também trouxe alguns martelinhos. Tem vários modelos, esse é o mais simples de utilizar. Al final da classe, para que a gente possa utilizar, certo? Vamos terminar aqui. A sensibilidade se divide também em superficial e profunda. A parte superficial, acredito que já conhecem, mas a gente tem que explorar corretamente para que a resposta que eu vou ter seja fiável ou seja útil. A sensibilidade superficial tem 3 tipos. Tengo la táctil, la dolorosa y la térmica. La táctil y dolorosa son del tacto. La diferencia va a ser la intensidad en ese tacto o el tipo de tacto que voy a explorar. Táctil, cuando voy a hacer, es un tacto, sería un toque más superficial. Sería como uma carícia que eu vou fazer. Isso vai depender da área onde eu vou explorar. Já a dolorosa não necessariamente é um estímulo doloroso que falamos na aula passada, mas sim vai ser um tipo de toque mais intenso, como por exemplo uma pressão ou algo com ponta, que seria como tocar algo, certo? Que o paciente consiga diferenciar entre eles. Parece simples na hora de explicar, mas se eu vou chegar, por exemplo, eu vou explorar a tela e eu falo, eu estou tocando ou estou cutucando? E ela está olhando, como eu sei se ela me respondeu com a visão ou ela me respondeu com a sensibilidade? Muito importante que o paciente não esteja vendo. Paciente com os olhos fechados, por exemplo, eu vou explorar na dorso da mão, certo? Paciente com os olhos fechados e você fala, isso aqui é uma carícia, isso aqui é um cutuca, mas com a unha ou com algo pontiagudo. Sim? Eu vou explorar os dois e você me fala qual eu estou fazendo. Paciente com olhos fechados, carícia ou cutuca? Em espanhol decimos carícia ou pincha, ou aperta. Essa diferença esses dois. E ele com os olhos fechados vai te falar cutuca, pincha ou carícia. E aí eu vou saber se ele diferencia sensibilidade táctil e dolorosa. Posso fazer em qualquer parte da pele, vai depender do motivo de consulta ou da perca dessa sensação da sensibilidade do paciente, certo? Quando eu vou explorar a térmica, é a mesma história, só que eu vou diferenciar temperaturas. Existem pequenas bolsas ou saquinhos de gel, que alguns são quentes e outros são gelados. Não é imprescindível isso. Eu posso improvisar, por exemplo, esquentar a mão. Eu vou conseguir sentir algo mais morno. Ou pegar algo metal, e este vai estar frio, certo? E le digo ao paciente, olhos fechados. Isso é quente ou é frio? Ou é morno ou é frio? E ele vai te falar, morno, frio, morno, na área que você vai explorar, certo? Hanseníase é muito isso, doutora. Hanseníase. Em todo bem é sensibilidade. Hanseníase é uma delas, leishmaniose é uma delas, tipos de demência, a gente perde a sensação periférica também, tipo de cicatrização, paralisias, não todas as paralisias eu tenho perca de sensibilidade. Isso é, a possibilidade é ampla, onde você vai identificar se essa perca da sensibilidade superficial é completa ou não. Às vezes ele sente tato, dolor também, mas a temperatura não diferencia. Aí você vai especificar que tipo de sensibilidade superficial o paciente perdeu, certo? Sensibilidade superficial. O simples é somente tomar esses cuidados para que não explore visão antes que sensibilidade, certo? Quando eu vou ir lá profunda, já vou explorar outros tipos de sensações. Palavras parecidas, mas não são iguais.
Barognosia, varestesia, vadiestesia, palestesia e esterognosia. Olha que legal. Marca a resposta correta. Parecidas, mas no son iguales. La barognosia es la sensación de peso, donde el paciente, sem olhar, obviamente, identifique o peso dos objetos. Como posso explorar? Por exemplo, peço ao paciente fechar os olhos e estender as mãos. Um exemplo, estende as mãos do paciente, por favor. Feche os olhos. Eu vou colocar na sua mão 2 objetos. Levanta para mim a mão que está mais pesada. Sem olhar, ela sentiu o peso maior e levanta, certo? Porque se ela estiver olhando, a simples vista, isso não tem impressão de que ela vai pesar? Então, eu estou avaliando visão, percepção da vista e não barognosia. Posso fazer com qualquer objeto, pode improvisar, inclusive. Sim? Você pede para ela identificar mais pesado, mais leve, como vocês querem. Sim? Aí estou explorando barognosia, sensibilidade profunda, percepção ao peso. Después tenemos la varestesia. Varestesia es la sensación de presión, diferente do tacto. La presión, muy importante que você explore corretamente, senão eu vou confundir com tacto. Porque se eu vier explorar, le pido ao paciente que estenda a mão, por exemplo, e aí eu vou falar, qual das mãos eu apertei? Como eu sei se ela sentiu que eu apertei ou que eu toquei? Não tem como eu saber. Então, o ideal seria que eu pegue as 2 mãos e eu pergunte, você está sentindo que eu peguei sua mão? Agora feche os olhos e fala, levanta a mão que eu estou apertando. Sim? Sensação do toque, eu identifiquei o tátil e eu apertei. E essa pressão, ele identifica. Aí eu tenho certeza que é a sensibilidade profunda e não a superficial. Certo? Essa é a varestesia. La vadiestesia es el sentido de posición. É dos tipos de sensibilidade profunda que mais memória sináptica cria, mais tempo dura. Vocês já ouviram falar do síndrome do membro ausente? Já ouviram falar? Aqueles pacientes que sofreram amputações traumáticas, principalmente, eles sentem ainda. Às vezes fala que coça, às vezes sente que está formigando. Às vezes sente que está muito para cima, muito para baixo. E esse é um sentido na sensibilidade profunda que ficou na memória sináptica desse paciente. O sentido de posição é que o paciente identifique que ele tem esse membro superior ou inferior e que ele, sem olhar, saiba onde está. O paciente com os olhos fechados, eu vou mexendo braços ou pernas e eu vou falando, onde está a sua mão direita, para cima ou para baixo? Ele tem que identificar se está para arriba, para baixo, direita ou esquerda, vai fazendo vários movimentos. Pode fazer para cima, para baixo, direita, esquerda, pode fazer no membro superior ou inferior. Sim? Se identificou a posição exata desse membro, desses membros, esse é o sentido de la vadiestesia. Certo? Sentido de posición. Después tenemos la palestesia. La palestesia es la sensibilidad a la vibración. Es una sensibilidad profunda también, y para isso eu preciso ver diapasão. Por exemplo, para vocês que não conhecem, tem vários tamanhos. Ele tem a capacidade de transmitir sons. Lembre-se que o sonido se transmite tanto por el aire como por la vibración. E essa vibração que eu vou explorar. Ela se explora quando eu vou pegar nela, tem que pegar nesse caminho, que é a parte neutra, e eu faço estímulo na minha mão, não do paciente, pelo amor de Deus, tá? Esse é minha mão, faço pequenos toques, ó. Vocês vão ver, inclusive, de longe, depois cheguem perto para ver, ele começa a vibrar. Ele dá para ver e dá para ouvir, inclusive. Parece uma abelha que dá. Depois vocês pegam, tá? Ese sentido de la vibración, donde yo exploro, voy a explorar en las protuberancias óseas. Quanto mais central, o som se propaga mais. Então podem ir testando no ombro, na clavícula, parece que ela está se mexendo em todo o tórax, no crânio. Se utiliza inclusive para evaluar audição. Não vai dar tempo de ver pares craniais, mas quando tiverem em neurologia, eles vão falar de pares craniais e vão utilizar o mesmo, tá bom?
otorrino, acredito que vão falar disso também, onde se utiliza el diapasão, certo? Pelo menos de optativa vão ter, tenho certeza. E se não tiver, a gente dá em alguma matéria de medicina. Deve saber que el diapasão se utiliza para isso. Agora a gente vai estudar de sensibilidade, tá? Então, como fazer? Você explora aqui, paciente com os olhos fechados, eu coloco em alguma protuberância óssea e eu pergunto, você está sentindo algo? Ele vai te falar sim. Pergunta, o que você está sentindo? Porque eu não sei, ele tem que falar, vai te falar na linguagem dele, né? Vibração, tremor, uma cócega, parece um choque. Ele vai descrever do jeito dele, mas você tem que identificar que ele está sentindo algo que vibra. Porque eu não sei se ele está sentindo o toque ou a vibração, certo? Porque aqui ele vai sentir tacto, sensibilidade superficial. Mas se ele sentir um pequeno tremor, como tal, que é a vibração, essa é sensibilidade profunda. Utilizamos muito também todas as lesões de pele, membro, músculo esquelético, onde vai perder essa sensibilidade. E em diabéticos utilizam um botão para ver se perdeu sensibilidade profunda ou superficial. Tá bom? Essa é a palestésia. Pode pegar depois e explorem um pouco. Y por último, tenemos la esterognosia. La esterognosia es el sentido de percepción como tal, onde eu identifico objetos ou formatos do objetos como tal. Por exemplo, eu pego uma caneta aqui, le pido ao paciente feche os olhos e eu coloco um objeto na mão. Ele pode me identificar, falar, esse aqui é uma caneta, ou às vezes não sabe o que o objeto é, ele me descreve. Ele é cilíndrico, comprido, tem tampa. Também me sirve essa informação se é que o paciente não conhece o objeto. E às vezes o fator memória interfere. Ele sabe descrever, sabe falar, é aquela coisa que é para escrever. Esqueceu a palavra, mas lembre-se que você está avaliando sensibilidade e não memória. Sim? Pode interferir. Serve que o paciente fale o nome do objeto. Para que serve? Ou pelo menos que descreva o formato ou detalhes dele também serve. Seria ótimo que você use objetos que o paciente conheça, né? Para que seja ideal esse exame. Sim? Essa é a esterognosia. E são as sensibilidades profundas que devemos de conhecer. E eu descrevo assim mesmo. Vanognosia presente, patiestesia presente, palestésia ausente. Se eu não explorei, às vezes você não tem diapasão, por exemplo. O correto seria palestésia não explorada, por falta de diapasão. E não colocasse alterações em tudo, você está mentindo. ¿Está bien? Principalmente nessas enfermedades onde afeta terminações nerviosas. Muito importante explorar corretamente. Hanseníasis, leishmaniose, cutânea principalmente, cicatrizações, pé diabético, úlceras, posterior na cicatriz, certo? Deve ir explorando corretamente. E se não tiver, coloca a verdade. Para quando a outra pessoa que vai avaliar, saiba que isso não foi explorado e se ele tiver a possibilidade, não é explorado. ¿Está bien? Con esto terminamos el examen físico del sistema nervioso central. El periférico são pares craneais que está no material de vocês. Podem ler, não vou cobrar na prova, não vai dar tempo, já mudou a cara quando eu falo, não vou cobrar na prova. Rápido sorriso. Mas leiam, tá? Que vão utilizar mais para frente, esse interna 3, se eu não me engano, vão falar de novo disso e já está bem resumidinho. Aí vamos explorar cada par crâneo, certo? Agora, que eu quero que vocês se familiarizem, não se matem, tá? Tá passando? Vamos se